Boa tarde a todos. Nós somos da Casa Aprendizes do Evangelho. Estamos aqui fazendo um trabalho, de procurar elucidar o Evangelho de Jesus através da doutrina que ele nos trouxe, o seu Evangelho, através do Kardec, das obras de Kardec. E desejamos a todos que nessa casa cheguem adentro dessas portas, tanto encarnados como desencarnados, que sejam muito bem-vindos, que as bênçãos do Divino Mestre possam derramar sobre cada um e que nós possamos estar imbuídos nessa ideia de buscar a nossa reforma íntima, a nossa melhora espiritual. E hoje o tema que eu vou trabalhar é a cura de um endemoniado mudo. Lembrando que eu estou trabalhando os milagres de Jesus. E a gente sabe que a doutrina espírita, ela não produz milagres. O trabalho da doutrina espírita é um trabalho racional. Então nós acreditamos na doutrina espírita por ser uma doutrina da razão, da fé e das ciências. E aqui ele vai trazer para nós essa cura do endemoniado. A obra que eu estou trabalhando para buscar é a obra do Elerson Santos, A Cura Real, e a Gênese, o Evangelho de Jesus, a Bíblia. Então nós estamos trabalhando em cima das obras e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então essas obras elas vão trazer para nós um maior esclarecimento o que foram os trabalhos que Jesus realizou, os trabalhos de cura, os trabalhos de desobsessão. Então ele vai trazer para nós um esclarecimento, ele vai elucidar essas questões para nós. Então aqui ele nos propõe, através de Lucas, no seu artigo, no seu capítulo 11, versículo 14, e Mateus 9, 32 e 34, ele coloca na base evangélica. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saía, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Então, quando ele traz esse versículo para nós, de Lucas, e tanto em Lucas como em Mateus, ele está falando que Jesus expulsava os demônios. E logo à frente ele vai explicar que não existe demônio. Demônio é um termo, de certa forma, errôneo que é colocado. E na realidade, esses espíritos são os espíritos, a gente chama de espíritos imperfeitos. São pessoas, seres imperfeitos que passaram para outra vida, ainda passaram carregando os resquícios do mal, ou presos ainda nas maldades. E fala assim que esse sentido exato da expressão, ele era o adversário do bem. Seria todos os maus sentimentos que dificultava acesso à alma, à doutrina da Boa Nova. Então, isso segundo Divaldo, que todos, segundo Chico Xavier, que esses espíritos são os espíritos do mal, que eles passaram, eles desencarnaram e desencarnaram carregando esse mal. Eles não modificaram a sua aura mental. Então nós trabalhamos aqui com seres humanos, ou que já estão na carne ou fora da carne, os desencarnes, que ainda não promoveram a sua reforma íntima, a sua melhora, ainda não buscaram compreender a doutrina da Boa Nova. Então quando fala assim, ele expulsava um demônio que era mudo, então ele expulsava um ser desencarnado que estava ali com aquele mudo, que ainda não tinha compreendido essa mudança. E nós trabalhamos também em algumas considerações. A comunicação verbal, qual é a importância da nossa palavra? O que nós devemos nos expressar? O que nós devemos nos verbalizar? E fala, o mudo é aquele que aprende a desenvolver outras potencialidades da alma, como a arte de escutar. Então nós temos assim, a gente às vezes vê uma pessoa que com a deficiência muda, a gente pensar que ele ali não fala por mil e uma coisa, mas muitas das vezes ele está executando outras potencialidades que às vezes numa vida passada ele não conseguiu executar. Por exemplo, o saber escutar, o saber ouvir, é uma arte sublime que muitos de nós não sabemos ouvir. A cura do mudo do Evangelho demonstra que Jesus sabia da condição daquele ser e que naturalmente poderia voltar a falar. Então Jesus sabia que aquele ser já tinha passado por aquele processo e já tinha passado pela sua aprendizagem. Então ele não necessitava mais se tornar mudo. E nós vamos ver que a outra questão que se coloca, pode um espírito desencarnar e se tornar mudo? Nós vamos saber que cada um de nós leva o que nós temos aqui nessa vida. Como nós somos aqui, nós vamos passar para a vida espiritual.
Então, esse espírito que estava obsediando este rapaz, ele passou para a vida espiritual muda, era um espírito mudo. Aí fala assim, valoriza a tua fala para que possamos expressar com sabedoria os teus pensamentos. Então, Jesus nos pede que nós precisamos valorizar a nossa fala. Nós não podemos ser igual papagaio que sai para aí fora falando tudo que pensa, tudo que sai na boca sem pensar. Então, primeiro nós temos que passar pelo crivo do raciocínio, para depois nos expressar, e com sabedoria. Cala-te no momento adequado. Então, tem momento que não é para te expressar. A gente tem que aprender a fazer silêncio. Precisamos aprender a falar o que praticamos. Então, o que está no nosso coração. Nós precisamos falar aquilo que está no nosso coração. Quando a gente fala o que está no nosso coração, nós falamos com sentimento, nós falamos com a alma. E fala assim que Jesus, a importância do que procede do coração. Então, o que é que vem do nosso coração? São os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas palavras. O que nós falamos, o que nós sentimos, vem do nosso coração. E o que nós praticamos. Então, ninguém faz aquilo que não é do seu coração. São expressões do espírito. E esses sentimentos, esses pensamentos, essas verbalizações, nós estamos expressando o que pensa o nosso espírito. Devem ser compatíveis com a condição dos filhos de Deus. Então, para que a gente expressa, para que a gente sente, para que a gente age, o que o Evangelho nos pede? Que a gente faça com o coração, como filhos de Deus, obedecendo e respeitando as leis divinas. E devem ser compatíveis. E disse Jesus, quem escuta a minha voz, escuta o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus fala que quem escuta a voz dele está escutando o Pai. Por quê? O que nós vamos trazer aqui são sentimentos de amor, são sentimentos de caridade, de fraternidade. Então, nós estamos escutando o Pai porque Jesus trouxe as palavras do Pai para nós. E essas leis, né, que fala assim, tamanha era a sua... Que Jesus, quando ele diz isso, já fala assim, tamanha era a sua afinidade com Deus, que ele trouxe as leis divinas para nós. Essas leis refletiam por todas as suas expressões. Jesus, ele refletia isso em todos os momentos da vida dele. Nas suas expressões, nas suas palavras, nos seus atos, nos seus pensamentos. Jesus, em certa ocasião, na companhia de seus discípulos, pergunta-lhes, quem dizes que ser o filho do homem? Aí alguns deram a resposta, ele virou para Pedro e perguntou, e tu, Pedro? Quem diz que eu sou? Aí Pedro vai responder, né? Tu és o Cristo, filho de Deus. Bem-aventurado és tu, responde Jesus para ele, Simão, porque não foram nem a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. Então ele vai elevar Pedro, naquele momento que o Pedro reconhece quem é Jesus, que é o próprio Messias que veio à terra. E alguns instantes depois, Jesus começa a profetizar a respeito de sua vida, via crucis, e diz... Aí ele começa a falar como que ele seria, né? O que iria acontecer com a vida dele. Ele fala, em verdade, o Filho do Homem será traído, negado e açoitado, crucificado e morto. Isso está em Marcos e está também em Mateus. Aí Pedro olha para Jesus e diz, isso não acontecerá. Nós evitaremos, afirmava Pedro, colocando as mãos sobre o ombro de Jesus de forma determinada. Aí Jesus, naquele momento, olha profundamente para Pedro e diz com veemência, afasta-te de mim, Satanás. Então a gente traz duas mensagens aqui. No primeiro momento, quando Pedro fala que aquela revelação para ele, que o próprio Jesus diz que veio de Deus, que não foi os homens que o revelaram, ele vem com a outra com a repreensão. Então o que ele fala? Mensagem da inteligência divina. Condição messiânica de Jesus. Então, aquele momento, no primeiro momento, ele vai trazer a mensagem divina. Quando no segundo momento, ele fazia, às vezes, de intermediário das sombras. Quando ele fala, nós vamos evitar que você passe por isso, tipo, passando a mão na cabeça de Jesus, com autopiedade. Não, isso tiraria Jesus daquela firmeza de pensamento e de caráter, que ele sabia que ele ia passar por todo esse processo. Ser pego pelos homens, ser castigado, crucificado e ser morto para voltar para o Pai. Então Jesus repreende veemente Pedro neste momento. E
nós temos a importância de observar o que se diz e como nós vamos dizer as coisas. Então, nós precisamos, gente, neste momento, observar o que nós estamos dizendo, como nós estamos dizendo, para quem nós estamos dizendo, né? Porque as nossas palavras, ela têm força, e muita força. Na cura do processo mudo, nós vamos perceber, Lucas informa que o espírito era mudo. Então, o obsediado sofria da mesma limitação. Quer dizer, se o espírito era mudo e ele estava obsediando aquele rapaz, então o rapaz também sofria do mesmo problema da mudez. Né? Que o pai, quando fala assim, meu filho, ora jogado no fogo, ora jogado nas águas, né? Não era mudo de nascença, nem tinha problema nas cordas vocais. Tinha um comprometimento psíquico no campo da fala. Então, ele estava naquele momento impedido de se expressar porque ele estava comprometido com aquele irmão menos favorecido, menos avisado, que estava ali obsediando aquele rapaz. Ele expressava o que o espírito desencarnado impunha a ele, a mudez. Após um longo processo de afinidade entre os dois, esse processo foi longo. Tanto é que quando lá na lá no princípio, lá no versículo fala assim, que a multidão falou e as multidões ficaram admiradas. Então, se existe uma multidão, porque as pessoas já o conheciam e já sabiam daquele processo por que ele passava. Então, é essa multidão que já o conhecia que vai ficar admirada. Não uma multidão que está ali naquele momento e de repente vai ficar admirada porque ele falou que eles não conheciam o processo anterior. A mudez após um longo processo de afinidade entre os dois. A ciência hoje, a gente sabe que já é reconhecido pela medicina, gente, pelas ciências, uma doença chamada CID-10. Está no item F44.3, a influência dos espíritos como enfermidade. Hoje a própria ciência já reconhece que os espíritos provocam enfermidade nos seres humanos. Através de longos estudos, né? Aí vem no livro dos médiuns, no capítulo 23, a obsessão. Nós temos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação muitas vezes é considerada possessão. Mas aqui vai se esclarecer que não existe possessão. O espírito não toma o corpo de outra pessoa. Ele aproxima, através do chamado perispírito, as relações se entrelaçam, aí o pensamento de um se mistura, se entrelaça com o pensamento de outro. Mas nenhum espírito toma o corpo de outra pessoa. O corpo pertence a cada um de nós. O meu corpo pertence ao meu espírito. Nenhum espírito tem o poder e o direito de ocupar o meu corpo, que é um pensamento errôneo, que as pessoas pensam que o espírito ocupa o corpo, vem toma meu corpo, a posse. Por isso que o Allan Kardec vai tirar essa palavra de possessão e colocar subjugação. Aquele ser é subjugado à vontade daquele espírito que ali está para atormentá-lo. E nesse livro dos médiuns vai fazer esses esclarecimentos. E o domínio que os espíritos logram adquirir sobre a vontade de certas pessoas, a obsessão simples. Então, na obsessão simples, ele é como se fosse uma gripe. Nós não temos essas doenças virais que a gente pega e ela vai embora, dependendo do nosso cuidado, da nossa saúde. Então, a obsessão simples também é assim. Todos nós estamos sujeitos às obsessões. E elas começam de forma simples. E o que é que nós vamos alimentar essa obsessão? Nós ficar parados na vontade, no mal, na preguiça. Como nós vamos eliminar essa obsessão de nossa vida? Através da prece, da oração, da vontade de ir além, de buscar, de trabalhar, leituras edificantes. Então, nós não alimentamos a obsessão através dos pensamentos positivos, nós eliminamos a obsessão. Mas quando nós deixamos essa obsessão penetrar no nosso corpo, vem a fascinação. E o ser fascinado, ele vai se tornando, tudo que o outro fala, ele não acredita, ele vai começar acreditar somente naquele espírito que o induz, ele se torna credor, acredita naquele espírito piamente, cegamente, e esse espírito começa a fazer dele joguete. E começa a retirá-lo daqueles ambientes que o aconselha, no que ele está passando, que aquilo não está correto, ele passa até a ter raiva das pessoas que estão orientando para o bem. Então, aí já passou para a fascinação. E quando o espírito entra na fascinação, que fala assim, os maus espíritos se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar, alguns identificam-se com o espírito deste e o conduzem
como se for a verdadeira criança. Então, nessa fascinação, o espírito vai conduzir esse ser fascinado como se fosse uma verdadeira criança, que ele não tivesse vontade própria. E nós vamos voltar aqui na obsessão simples, de um espírito desencarnado para o encarnado. Nós podemos ter a obsessão de encarnado para encarnado, a obsessão de um espírito desencarnado para um espírito desencarnado, e a obsessão de um espírito encarnado para um espírito desencarnado. Então ela vai acontecer em vários ângulos, né? Uma vez que a diferença que tem é o corpo físico. O espírito desencarnado ele não possui o corpo físico, e o espírito encarnado possui o corpo físico. A diferença praticamente está aí, né? E como um esforço do espírito desencarnado de interferir na vida do encarnado. Então essa obsessão simples, um espírito desencarnado, ele se esforça para interferir no espírito, na mente do espírito encarnado. E nós vamos perceber, à medida em que a vigilância dos pensamentos e dos próprios sentimentos diminui, o próximo passo do espírito. Então, se eu relaxo a minha guarda dos meus pensamentos, se eu relaxo a minha guarda da minha vigilância, aí esse espírito que está me obsediando, ele passa a um processo mais pesado. Ele passa ao fascínio, passa a acreditar piamente nesse espírito, fielmente, e eliminar as outras pessoas. E até chegar a um isolamento total. Aqui é onde mora o perigo. Quando a pessoa passa por um isolamento sob uma fascinação, essa pessoa ela começa a chegar até no processo de loucura, pode levar ao suicídio. Então, por quê? O campo mental dessa pessoa está fechado. Então, ela não se abriu o campo mental, porque aí ele vai passar por uma fase mais profunda, que é a possessão, que a gente fala que não existe a possessão, existe a subjugação na doutrina espírita. Aí ele passa para subjugar aquela pessoa. Aquela pessoa já não tem vontade própria mais, já não tem interesse próprio mais, a pessoa já não está voltada para uma leitura edificante. Aí essa pessoa precisa de ajuda. E se persistir o processo da subjugação, a pessoa pode ser lesada, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, as ações, coordenações psicomotoras podem ser danificadas. O indivíduo, para ele sair desse processo mais profundo, ele sai da obsessão, da fascinação. Quando ele chega na subjugação, é muito difícil ele sair sem ajuda, sem auxílio. E aquele espírito que o está acompanhando também não pode ser retirado de uma vez, porque pode levar essa pessoa ao desencarne. Porque ele está tão viciado naquele processo que ele pode desencarnar. Então é um processo lento de trabalho terapêutico, né, para poder afastar aquele espírito, orientar aquele espírito para que ele não comanda mais aquele indivíduo. É o que Jesus fez. Quando Jesus chega perto do mudo, Jesus sabia de toda a condição. Que quem estava ali era um irmão infeliz que estava obsediando. Que Jesus retira aquele espírito dali. Por quê? Jesus tinha autoridade para tal. Tinha autoridade das suas ações, da sua postura, da maneira de pensar, de agir. E fala assim, que é importantíssimo também a gente perceber que a nossa influência inteligente, ela elimina o mal. Sugere pensamentos que tenham correspondência com... E outra coisa, como é que esse espírito vai nos pegar? Então ele vai no nosso pensamento, porque a ligação do espírito para com o espírito é através do pensamento, que o pensamento gera ações, e ele vai fazer, dependendo das nossas aspirações, as nossas frustrações, onde que nós fracassamos, os nossos medos, os nossos receios, as nossas culpas, que eram seríssimas, os vícios, se a pessoa voltada para a droga, para o álcool, para o sexo, o espírito malfazejo ele vai nos pegar naquilo que nós estamos fracos. E as tendências negativas, exageradas, os padrões mentais, ciúme. Então, onde esse espírito vai nos pegar? Naquilo que nós vibramos negativamente, naquilo que nós vibramos baixo, né, Sandra? Então, ele vai nos pegar naquele momento que nós estamos fragilizados. E se a gente não buscar mudar esse padrão vibratório nosso, nós somos presas dos espíritos malfazejos. É o que aconteceu com esse nosso irmão, que Jesus está traçando aqui muito bem o quadro, para que sirva para nós como exemplo, como experiência, né? Essa cura do endemoniado mudo. O processo de fascinação é sutil e, ao mesmo tempo, encontra pouca resistência, gerando consequências graves, segundo Allan Kardec. Então, esse processo de fascinação, ele já é sutil. A pessoa nem percebe que está sendo fascinada. Ela começa a fazer coisas
que todo mundo acha assim um absurdo, mas para ela passa a ser coisa natural, que ela está correta, ela tá certa. Vamos imaginar uma pessoa que psicografa. Ela pode estar rigorosamente sendo influenciada por um espírito negativo. Porque a psicografia, ela precisa ser orientada, ela precisa ser voltada, né, para, segundo o Divaldo Franco, ela precisa ser voltada para a orientação. Então, quando você começa, você fica fascínio, você tem vontade de escrever toda hora, você passa a escrever com o dedo nos lugares, você passa na parede, você escreve com o dedo na parede, e nos momentos mais diferentes você está querendo escrever. Então, o que é isso? Você está sendo fascinado. E muitas das vezes, quando a gente guarda essa ideia só para nós, é o que fala, você guarda uma monoideia onde que eles vão atuar. E essa monoideia é como se a gente ficasse imantado com essa monoideia, onde que o espírito, ele aproveita para nos dominar. Então, nós precisamos de abrir o nosso campo mental. A partir do momento que você corta essa monoideia, você comenta com um, você comenta com outro, ou está acontecendo isso, aí a gente corta essa monoideia, a gente entra outras ideias na nossa mente para romper esse processo. A mente do obsediado passa a agir convencida de que faz o melhor para si, pautando nas próprias convicções e sentimentos, e aos poucos vai adotando atitudes prejudiciais a si mesmo. Conduz o obsediado, quando você já chega na fase da fascinação, ao isolamento, à exacerbação do orgulho, ao melindre, ao ostracismo, se fecha com a frustração, a implantação de quadros depressivos, a solidão e ao silêncio. E do caso do nosso irmão aqui, né, o endemoniado mudo, levou ao silêncio. E quando a gente chega, é comum o indivíduo entregar-se ao conflito na vida da relação, no sentimento de vitalização, de abandono. É muito comum, né, a pessoa se achar vítima das coisas do mundo. Eu fui abandonado, eu sou perseguido, todo mundo está me perseguindo, perseguição pelo mundo, como se o mundo inteiro estivesse contra ele. E em alguns casos se conduz para a mudança. Então, de todas as formas, o que o espírito vai fazer, vai trabalhar para fazer coisa? É claro que a pessoa tem responsabilidade, porque ela concorda, ela admite. Porque na hora que ela dorme, ela vai ter com esses irmãos menos infelizes. Quando volta para o corpo, volta num estado de cansaço, um estado de frustração, um estado de insatisfação. É porque quando desencarna, quando dorme, os espíritos pegam esse irmão para fazer essa lavagem cerebral nesse irmão. Quando ele volta para o corpo, ele volta mais cansado, porque ele trabalhou a noite inteira em zonas às vezes pesadas. E nós vamos ver também que no livro dos médiuns, a fascinação tem consequência muito mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento. Ele produz em nós uma ilusão, né? E aí nós vamos ver, gente, que o médium paralisa-se totalmente o seu raciocínio. Essa paralisação se dá por meio de uma ideia fixa do psiquismo do fascinado. Então a ideia está fixa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e ele não sabe sair dessa ideia. Então, é onde o espírito vai trabalhando essa ideia, porque nós vamos vibrar de acordo com... O espírito vai nos pegar de acordo com a nossa vibração. Se nós estamos vibrando no campo mental dele, ele nos pega. E lembrando também que muitos espíritos aproximam de nós, ele não tem nada contra nós. Não tem mágoa, não tem raiva, não tem nada de nós. Por quê? Se nós estamos vibrando, a gente está vibrando como aquele espírito está vibrando, nós entramos um na faixa vibratória do outro. Vamos entrelaçar os nossos pensamentos, porque nós estamos vibrando da mesma forma. Todo esse processo de desequilíbrio e isolamento impede que haja o esclarecimento, criando ambiente para a diminuição do ânimo, da vontade, que vai se entregando aos pensamentos negativos, até que os pensamentos do obsessor e do obsediado desenvolvam tamanha afinidade a ponto de um encarnado submeter-se ao comando do espírito desencarnado. Olha para você ver como é que é sério. A pessoa fica com aquela monoideia, ela vai se fechando, e ela vai absorvendo a ideia do desencarnado até essas ideias entrarem na ideia, aí ele já não tem como mais, aí nós vamos passar para o processo mais sério, que é a subjugação, que é a terceira etapa. No caso do ódio, vingança, quando a pessoa tem um projeto de vingança, vai só alimentando aquilo ali, tira aquela ideia da cabeça, enquanto não prejudicar o outro, se vingar. É fascinação. A fascinação é aquela ideia de vingança. Quando você tem a ideia fixa, eu quero vingar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo.
ou a ideia da riqueza, do poder, né? É uma fascinação. Quando você já não mais... Essa ideia, ela te introjeta tanto que você fica naquela ideia permanente e fixa, só querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Às vezes você esquece de alimentar, de tomar um banho, de cuidar da família, de tudo. Você já entra na subjugação, que é um processo mais profundo. Aí é loucura mesmo. Aí muitas das vezes leva à loucura, pode levar ao suicídio, a coisas mais graves, né? E às vezes chega no quadro que é irreversível. Não tem como reverter o processo, porque a subjugação, além dela prejudicar a mente, o psiquismo, ela também pode prejudicar o corpo físico. Aquele caso que escuta vozes, né? Que a voz me mandou fazer isso. Isso, a pessoa, se ela não tiver um amparo, muita oração, e nós podemos pedir por essas pessoas, através de prece de oração, para harmonizar mais a mente dessa pessoa que está conturbada, né? Aí o indivíduo fica sob um verdadeiro jugo. Na passagem de Lucas, o enfermo estava passando por esse jugo devido ao seu isolamento verbal, que é a possessão. Então a gente vê que na passagem ali ele estava passando por esse tormento, por esse jugo, porque ele já estava no processo da subjugação. O espírito subjugou, que o espírito fazia dele bem, o que bem entendia. Ele já não tinha mais as reações contra as suas vontades próprias. Agora é interessante a gente perceber que isso tudo vai acontecer no nosso campo mental. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos, porque é no nosso campo mental que esses processos se operam. Porque são os nossos pensamentos que ele vai plasmar as nossas ideias. É onde os espíritos aproveitam para entrar, às vezes para promover até uma hipnose no ser. Eles falam assim, segundo o Divaldo Franco, que na realidade a obsessão, ela chega a ser uma hipnose. É o domínio daquele espírito sobre nós, né? E fala assim, na realidade são mentes sofredoras, esses espíritos que nos obsediam, são mentes sofredoras destruídas de corpo físico. Então são irmãos que passaram para o lado de lá da vida, carregando questões que não foram resolvidas, no sofrimento. Então eles voltam para nos obsediar, né? E a obsessão sempre tem uma causa, e normalmente a causa no mal. Como a Sandrinha colocou, né? O ciúme, às vezes o ciúme exacerbado, é onde o espírito pega para cutucar aquele parceiro, aquela parceira, para entrar num jogo e que a leva a coisa muito mais séria, né? O campo mental é o ponto de contato entre o encarnado e o desencarnado. Aquilo que nós pensamos é que vai nos fazer, nos vai contatuar com o encarnado ou com o desencarnado. Um espírito não entra no corpo do outro, como eu falei no princípio. O espírito aproxima, é a nossa esfera, o nosso campo mental é que vai entrelaçar, que vai vibrar. É de perispírito para perispírito, porque o perispírito é que vai transmitir para nós o sentimento, as ações, né? Aí nós vamos falar, e as sensações é quem comanda é o nosso perispírito. Kardec chama esse processo de subjugação, ocorrendo tolimento na vontade, de proveito do outro, de um para o outro, pois as mentes vibram na mesma sintonia. Então, quando um entrelaça no perispírito do outro, e normalmente quem está levando vantagem é o que está levando o indivíduo à subjugação, aí a pessoa perde a vontade. Então, é por isso que é perigoso a gente retirar o obsessor de uma vez. O trabalho tem que ser um trabalho com muita cautela, com muito carinho, com muito amor, emanar muitos sentimentos bons para esse espírito que está ali subjugando o irmão. Por quê? Para ele perceber que o processo é de amor e de caridade. No caso do processo mudo, ele se encontrava provavelmente um tempo considerável mudo. Então não era uma coisa de um dia para o outro, já tinha tempos que ele estava naquele processo, como relata o próprio Pai a Jesus. Jesus vai cortar os elos que uniam o encarnado ao desencarnado, repreendendo o espírito. Então Jesus assim, tinha um poder, e tem, né, um poder muito grande, que todos aqueles que aproximavam de Jesus, até na carta de Pubulentos, ele fala, o olhar dele o aproxima, o atemoriza o outro. Então Jesus tinha, a evolução moral de Jesus intelectual era tão grande, que só no olhar ele fazia as pessoas derreterem ou as pessoas temerem. Então, esse Espírito puro que veio para nós, enviado por Deus, o próprio Filho de Deus, é esse Espírito puro que veio trazer para nós todos os seus ensinamentos, né? E veio combater esses processos para que a gente possa melhorar. Nós possamos melhorar, que jeito nós possamos
surge assim, o espírito leva consigo aquilo que mentalmente, psiquicamente construiu ao longo de sua caminhada evolutiva, estando mais afloradas as vivências de sua última reencarnação. Então, quando ao desencarne, o que é que nós vamos levar para a vida espiritual? Então, o importante nessa vida, gente, essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, de trabalhar conosco, é procurar fazê-la da melhor maneira possível. Porque o que nós vamos levar para o lado de lá, principalmente o que nós vamos recordar, é a nossa última reencarnação. E se a gente fizer essa última reencarnação de uma maneira boa, de uma maneira melhor, procurando subir o degrau da evolução, mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, mudando as nossas ações e praticando bem e buscando sempre a oração, com certeza nós vamos passar por lá de lá espíritos melhores do que viemos. Então é isso que Jesus traz para nós quando ele faz a cura daquele endemoniado mundo. Que nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, de agir, de pensar, para que nós possamos levar uma bagagem maior para o plano espiritual. Podemos nos melhorar para retornar para o plano espiritual. Subir mais um degrauzinho, ou subir apenas um degrauzinho, ou levantar o pé para começar a subir esse degrau. Ele nos chama essa atenção. Alguns nascem com má formação. Existe a mudez de má formação dos órgãos físicos, né? Das cordas vocais. Mas outras, como diz o André Luiz, quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Né? Isso está no Sinal Verde de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A mudez, às vezes, gente, ela é necessária, porque quando a gente vem aqui, que a gente vai passar, vamos imaginar um artista que tem um grande público. Quando ele passa para aquele público as suas ideias, que leva muitos a cair no erro, seguindo as ideias daquele artista, ele pede, quando ele chega do lado de lá, ele percebe que ele fez um trabalho ruim. Aí ele pede para voltar mudo, para que ele possa aprender a lição que ele veio fazer. Às vezes ele fez a lição errada, induzindo os outros ao erro, ao cometimento do suicídio, pelas palavras que ele pregou, que ele praticou. Então ele fala assim, que muitas vezes eles vêm numa situação dolorosa para reativar as qualidades do coração, que foram esquecidas naquela reencarnação. O orientador espiritual segue explicando, grandes faladores que escarnecem da divina missão do verbo, conturbando multidões, ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doença das cordas vocais, para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. Então, muitas pessoas que vieram aqui, que fizeram mau uso do verbo, eles pedem para vir com problema nas cordas vocais, para evitar que a sua fala possa desvirtuar multidões, ou pode desvirtuar pessoas que ainda não estão preparadas. Nós sabemos que tem pessoas que são muito simples, elas não estão preparadas para aquilo que chega para elas. Como não estão preparadas, elas podem cair no erro, e nós somos responsáveis pelaquela pessoa que nós induzimos ao erro, porque fomos nós que levamos para ele essas palavras indutoras do erro. Tudo são recursos da obra da criação, inclusive o tolhimento da capacidade de expressar verbalmente no espírito encarnado ou desencarnado. Então Jesus, ele traz para nós que a pessoa nascer com uma deficiência física, tudo isso é obra da criação, são os recursos que ele usa para nos ajudar, para que nós possamos, na próxima reencarnação, ser melhor. Ou pagar aquele mal. Se nós erramos, ele fala que nós temos 3 jeitos. Nós erramos, nós precisamos de arrepender. Quando eu arrependo, não vale só arrepender. Eu preciso de expiar, eu preciso de pagar aquilo que eu fiz. E depois que eu pago o que eu fiz, aí eu preciso de reparar os meus erros. Então nós erramos, nós precisamos de arrepender. Nós arrependemos. Mas não fala só arrepender, precisamos expiar. Expiamos, aí nós precisamos de reparar aquele erro que nós cometemos na vida passada. Aí o apóstolo, por isso que o apóstolo Tiago, no fácil de domar, mas nós seres humanos, que temos um pedacinho de carne na nossa boca, que é a nossa língua, como a nossa língua é felina, como a nossa língua é venenosa. Então, por isso que nós precisamos aprender a domar a nossa língua. E domar a nossa língua para quê? Para expressar coisas boas através do pensamento. E não só sair por aí afora falando coisas, né, sem nexo. É preciso nossa renovação interior para que o aprendizado ou fato desapareça.
para que se dá conosco a nossa cura real. Então, gente, é muito importante quando a gente trabalha, a gente começa a estudar esses milagres de Jesus, a gente percebe que o que Jesus fazia era ele tinha essa propriedade, esse conhecimento, né? Como Tiago disse, Tiago era apaixonado por esses momentos de Jesus. Ele falava, por que você consegue, mestre, expulsar o demônio? Eu não consigo. Por causa da superioridade moral de Jesus. Ele conseguia só de ver, como diz Lucas, ou as pessoas temiam, ou as pessoas amavam Jesus naquele momento, a partir daquele momento. Como aconteceu com Maria Madalena e outras pessoas. Só de olhar para Jesus, o olhar de Jesus, tocou fundo o coração e revivou em Madalena aquele sentimento maior de amor, que é o que ela buscava sempre. Então é isso que eu trouxe hoje para nós, falando aí do processo da cura, né? E tem uma coisa muito interessante que eu achei, que eu busquei aqui no Divaldo Franco, quando ele fala assim, o Divaldo Franco, ele busca trazer para nós, nas fronteiras da loucura, ele fala, a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Então, por que nós temos que tomar cuidado da obsessão simples, buscarmos colocar em oração, sempre buscar o Pai para a nossa vida, o Pai Celestial, e fazer isso de coração, de sentimento mesmo, de emoção, para que nós não chegamos a um grau de fascinação e pular para uma subjugação, porque pode nos levar à loucura. E muitas das vezes o processo é irreversível. Ele não mais, a pessoa pode ser curada da obsessão, mas ela não volta a ser aquela pessoa no início do processo. Então é isso que eu trouxe para nós hoje. Gostaria que houvesse uma compreensão e que Jesus nos abençoe a todos, iluminando a cada um, e que a paz esteja com todos. Comece Jesus no nosso lar.